enquanto não existe uma outra opção. Então, respondendo objetivamente, seria o Alisson, o substituto imediato. Também está terceirado. Então, olha, Amaral não vai, o Alisson não vai, Moisés Ribeiro fecha com o Leonaldo, fecha com o Ramon Carvalho, estamos conversados. E quanto à pauta inicial do Guarani Futebol Clube, eu vejo da seguinte maneira, não é? O Guarani já recebeu aí algumas negativas. E o tempo está passando e o Benhur Moreira está indo para a sua terceira partida. Já tem 30 mil ingressos vendidos lá. O jogo é só quinta-feira, né? Tem 2 dias ainda. Vai ter casa cheia lá, capacidade total 44. Então dá uma olhada o caldeirão que vai estar preparado lá para o Guarani, vai o Benhur, e o Guarani precisa somar ponto, pô, tá na zona de rebaixamento. Vai esperar até quando? Então acho que já não é mais uma questão de opção administrativa. Sou fiel ao equilíbrio financeiro e não vou mudar. Eu também sou. Você não pode nunca gastar mais do que você ganha. Agora, existem algumas situações na vida emergenciais, pessoais, profissionais e familiares, que você tem que abrir a exceção. E claríssimo está que o Guarani, por aquilo que pagava para a comissão do Daniel Paulista, não traz ninguém melhor do que ele. Aliás, não traz ninguém nem no nível dele. Então, se o problema é tão sério assim, de se manter fiel ao orçamento e à política financeira, à política pé no chão, e eu sou a favor dela, quero deixar claro, mas se isso é algo imutável, intransponível em termos de obstáculo para contratar um outro treinador, então não deveria ter mandado o Daniel embora, porque com o mesmo dinheiro não se traz nenhum cara igual a ele, com a sua equipe, claro. Então, nesse momento, mesmo furando um pouquinho o teto, aliás, está na moda isso daí, não? Já derrubou o presidente, né? Já teve impeachment. Esse negócio de furar teto é um perigo para todo mundo, inclusive para nós, nas nossas vidas pessoais e particulares. Mas vai ter que furar o teto, cara. Pede aí autorização para o Congresso. Faz através de medida provisória. O Congresso do Guarani é o CA. E a medida provisória, quem assina é o Ricardo Moisés. Ó, negadinha, nosso teto para treinador é X, vou ter que furar, senão não contrata ninguém. Aí o CA fala assim, ok, presidente, CA de acordo. E aí ele sanciona. Fazendo um trocadilho do caramba aí. Quase que eu derrapo aqui. Entendeu? Fazendo um trocadilho, tem que furar o teto, não tem jeito. Ou então, vai nessa mesmice, nessa pasmaceira, empata aqui, perde ali, e daqui a pouco o buraco fica grande, Batista. A minha pergunta aqui é sobre o Humberto Louser, mas serve para qualquer outro treinador de maior nomeada. Você viu que eu nem falei o nome dele, né? Nem falei o nome dele, eu estou falando genericamente. Exatamente, boto nessa cesta o Louser, o Pintado, o Jorginho, que também não aceitou e provavelmente o negócio foi grana, né? Porque agora ele já está empregado e não foi para o exterior. Então, claro está que não é para o Louser, ficou claro isso daí. Vale genericamente para um treinador que teoricamente venha para realizar um trabalho melhor do que o do Daniel. Hoje eu conversei com o presidente Ricardo Moisés, eu estive na Prefeitura Municipal de Campinas, a convite do prefeito Dário Saad, uma cerimônia, assinatura da Carta de Campinas contra o racismo no futebol. Um evento extremamente interessante, além do prefeito que presidiu a sessão, Dário Saad, estava lá o Fernando Vanin, que é o secretário de Esportes, e também várias autoridades, como o Marco Chedi, que é o presidente do Bragantino, o Nenê Tonholo esteve representando a Ponte Preta, representando o Guarani, o presidente do CA, o Ricardo Moisés,
que, aliás, levou o pai dele. O pai do Ricardo Moisés estava lá, né, um senhor bem de idade. Achei muito interessante a atitude do presidente em levar o pai dele com uma bengala, né, precisando inclusive de auxílio para andar, mas subiu, foi até o 4º andar da Prefeitura Municipal de Campinas, e achei uma atitude maravilhosa do presidente levar o pai para poder participar de um evento. Provavelmente o pai dele deve estar muito doente, mas ele levou o pai para ver pessoas. Tive até a satisfação de apertar a mão dele e também de conversar rapidamente ali com o pai do Ricardo Moisés, que também chama Ricardo Moisés, né? Ricardo Moisés Filho. E eu perguntei, o jornalista faz isso, né? E eu estava lá, então perguntei para o presidente sobre Humberto Louser. E o que o presidente me disse foi o seguinte, que o Guarani não entrou em contato com o Humberto Louser, não fez nenhuma proposta para o Humberto Louser e não tem, no momento, nenhum treinador. E confirmou que o treinador do Guarani é o Benhur Moreira para a partida contra o Vasco da Gama. E ele me disse mais, né? Ele falou, é interessante, esse pessoal coloca aí que o Guarani entrou em contato com esse ou com outro, e aí depois eles colocam que o negócio não deu certo. Eu falo, mas como que é isso? O Guarani não entrou em contato com o Jorginho, não fez nenhum contato com o Marcelo Chamusca, agora fez contato lá para trás. Não fez nenhum contato com o Marcelo Chamusca, não fez nenhum contato com o Jorginho e não fez nenhum contato com o Louser. E ele falou, é interessante, porque começam a surgir informação, e ele falou, olha, o pessoal chuta uma barbaridade. Frases textuais do presidente Ricardo Moisés, dizendo que especula o nome, jogam o nome na imprensa, e aí depois falam que não deu certo, que o técnico rejeitou por causa de salário e etc. Isso foi o presidente que disse. Então ele disse que não fez, a diretoria do Guarani não fez nenhum contato com esses treinadores que estão sendo especulados. Pintado também, citou o nome do Pintado, nenhum contato foi feito com o Pintado. O Guarani não tem o perfil do treinador que irá contratar. E ele confirmou que o técnico do Guarani, no momento, é o Benhur Moreira. Então, o presidente pode estar mentindo. Não digo nem mentir, né, que é uma palavra muito forte, mas ele pode estar ocultando a verdade para não dificultar a possível contratação de um treinador. Pode, até pode, mas eu senti muita sinceridade do presidente do Guarani nas palavras, quando ele disse que não fez nenhum contato e os nomes todos até agora são nomes especulados e que não foi feita nenhuma proposta para Humberto Louser. Então ele disse, se não foi feita nenhuma proposta, como é que ele poderia recusar uma proposta? Então é um negócio realmente interessante, é uma caixa de fazer louco esse negócio de contratação de treinador. Diz aqui o ouvinte, independente do time, porque ninguém cobra os jogadores também. Eles chegam como promessa, ganhando muito bem, e a bucha só estoura no treinador. Estranho, né? Tinha que fazer contrato por produção. Aí queria ver o jogador, comeria até grama. Não assinou a mensagem, final 37:45. Olha, difícil, né? No futebol atual, difícil, muito difícil fazer contrato de produtividade, a menos que seja algum jogador que esteja machucado, contundido e vem para fazer uma recuperação. Jogador que está disponível no mercado, jogador que tem mercado, dificilmente algum empresário fará um contrato de produtividade. E se o time não quer o jogador, ele leva para outro lugar. Não tem, é simples assim, é como se fosse uma mercadoria. É a lei da oferta e da procura. Olha, eu coloco aqui cláusulas, se aparecer um time da Série A, tem que liberar imediatamente. Se aparecer uma proposta de time do exterior, tem que liberar imediatamente.
Não sei, nunca vi, mas desconfio que algum contrato também coloca lá minutagem do jogador em campo. Fica a critério do treinador, mas tem que ter uma minutagem. E às vezes é essa a explicação por que jogadores sem qualidade acabam tendo sempre oportunidades e a gente sabe que não é meritocracia. Então são contratos. O mundo mudou. Futebol não é mais o mesmo. Mudou para pior. Tá muito pior. E aí fica aí essa situação, né? Enchendo o elenco, um elenco realmente inchado, com pouca qualidade e o time derrapando na competição, fazendo um péssimo campeonato, que é o caso dos dois times de Campinas. Bem, ouvinte no ar, participando conosco aqui pelo WhatsApp 971021493, ouvinte no ar. Boa tarde, Band. Aqui quem fala é Marcelo Lopes de Campinas, Ponte Pretano de corpo e alma. Cara, como é triste ver esse time da Ponte jogar bola, hein, cara? Cara, é 10 minutos que você tá assistindo esse futebol ridículo, você já quer desligar a televisão, se você tá escutando rádio, você não quer mais escutar. Cara, o time é muito pé de rato, o técnico é muito ruim, o presidente é um mentiroso, ninguém confia nele, cada 10 coisas que ele fala, 11 é mentira. Cara, aquele futebol que nós tinha saudade, vai subir, o time é bom, olha, cara, que legal, aquele futebol bonito acabou, cara, acabou. Eu acho que é a maior vergonha que a Ponte tá passando nos últimos 10 anos. Abraço, Band. Abraço, muito obrigado pela participação, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, turma da Band, aqui é Humberto da Vila Georgina. Tem uma sugestão para dar aí quanto a extrapolar o salário do Guarani. Devia pegar esses torcedores que criticaram tanto o técnico que estava aí, pedir dinheiro para eles, para completar, para contratar outro técnico agora. Aí contrata o técnico que eles querem, né? Quem sabe dá certo, né? Dá essa sugestão para a diretoria do Guarani. Ficaram criticando tanto o Daniel Paulista, agora manda eles dar o dinheiro que falta para completar, para pagar o salário de outro técnico aí. Ok, muito obrigado. O pessoal sempre ouve, né, da assessoria e claro que a mensagem vai chegar lá nos ouvidos do CA. Conselho de Administração do Guarani. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, Carlos Henrique e equipe, Itamar. Olha, eu acho que o Guarani tem que dar um incentivo pro Benhur. Ele continuar no comando aí, que afinal ele não perdeu nenhum jogo ainda. Dá uma chance para ele aí e deixar o Humberto Louso de lado por enquanto, porque o Guarani não pode ficar se endividando muito. Não vai ficar com aquele mesmo problema onde a torcida bugrina já sofreram muito por causa do problema financeiro do Guarani. Então é melhor ter os pezinhos no chão e deixar o Benhur trabalhar aí. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado pela participação, o ouvinte participando aqui com a gente. Boa tarde, Carlos Batista. Humberto Louser não entrou em acordo com o Guarani, precisa rever essas postagens, Aguinaldo, no Proença. Mas é o seguinte, o Aguinaldo, de uma maneira geral, não é assim. Sabe o que acontece? Surge uma informação, alguém fala e aí a gente acaba sendo obrigado a replicar a informação, porque senão começam a falar que a gente está desinformado, entendeu? Então, eu estou trazendo aqui também o outro lado da questão. Estou trazendo aqui o lado que foi noticiado, inclusive pelo próprio portal carlosbatista.com.br, aqui na Rádio Bandeirantes, também na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até a 1h, e trazendo o lado que foi dito, né, a palavra do presidente do Guarani nesse encontro que tive com ele hoje lá na Prefeitura Municipal de Campinas. Então, eu estou trazendo a palavra dele, ele que disse, ele falou com palavras textuais que todos os nomes foram especulações, e aí depois fala que não deu certo.
É isso que me disse o presidente Ricardo Moisés. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e equipe da Band. Em relação ao substituto do Amaral, em tese é a posição mais tranquila da Ponte, né? Tem bastante volante no elenco. Temos aí o Moisés Ribeiro, temos o Marcos Júnior, que até esses dias atrás era titular e do dia para noite passou a nem ficar no banco, agora voltou a estar no banco. Tem o menino Fraga, que chegou aí agora, que a gente ainda não viu jogar. Então eu acho que é a posição que teoricamente aí a gente está mais tranquilo. Eu gostaria de saber a opinião do CH, do Tigrão, sobre o Felipe Gedós. Não seria uma boa ponte atrás, já que ele rescindiu com o Remo, e até onde eu sei não está em nenhum outro clube, e a Ponte precisa de um meia, né? E ele está livre no mercado. Seria uma boa para a Ponte o Felipe Gedós? Abraços, Gustavo Donegá, Vila Georgina, Campinas. Um abraço, Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Começo com você, Tigrão. Ele perguntou aqui do Felipe Gedós, se não seria uma boa. Só lembrando que o jogador empregado só pode ser contratado a partir de 18 de julho, quando abre a segunda janela. Só dá para contratar no momento o jogador que está desempregado, sem clube. Se tiver algum vínculo, não pode ser contratado e poderá sê-lo somente lá quando abrir a janela 18 de julho, hein, Tigrão? Bem, a informação que a gente tem, e até o ouvinte deu essa mesma informação agora, nós só precisaríamos atualizá-la, é de que o Felipe Gedós, depois que rescindiu com o Grêmio, não fez contrato com ninguém. Então, se ele não fez contrato com ninguém, ele está disponível no mercado. Sempre lembrando que o Remo caiu para a Série C. E talvez por isso tenha que ter se desfeito, esse seria o principal motivo, dos seus principais jogadores. Não conseguiu manter. Porque a cota da Série B já é um lixo. Imagina da Série C. Aliás, nem tem nada na Série C, né? O cara paga para jogar. Então, confirmando essa informação de que ele não estabeleceu vínculo contratual com ninguém ainda, eu acho um bom nome. Não é o meia dos sonhos. Mas a Ponte não tem nenhum, a Ponte está improvisando, né? O Ramon Carvalho, que é um volante, que é muito mais útil, aparecendo às vezes como elemento surpresa, mas ele está tendo que se desdobrar ali, tenta entrar com a bola, tenta às vezes se aproximar muito dos atacantes, mas o jogo todo. Isso é bom de vez em quando, aparecendo como chamado elemento surpresa. Então, resumindo, não é um mega hiper meia que vem, resolve, que decide jogo, mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador. E ele faz gols. E ele pisa na área. Ele erra. Tem jogo que dá uma sumidona? Tem. Mas dentro da carência da Ponte para a posição, é um belíssimo nome. A ser confirmado o seguinte, a se conferir. Primeiro, quanto que esse cara ganha? Ou quanto que ele quer ganhar? Segundo, se é possível nesse momento, se ele realmente mantém este status de estar sem compromisso com ninguém. Eu traria. Se essas duas variáveis forem respondidas favoravelmente, primeiro, cabe na folha. Segundo, não está com vínculo com ninguém. Eu contrataria para ontem. E para você, CH, Felipe Gedós na Ponte Preta. Então, Batista, a necessidade faz a oportunidade. Eu, em condições normais, não contrataria. Eu acho ele lento, jogando futebol preguiçoso. Mas na atual circunstância, se estiver ao alcance financeiramente falando da Ponte, contrataria sim, Batista. Ouvinte participando aqui com a gente com mensagens de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal. Leandro Degresse, Ponte Pretana do Bonfim. O que o amigo Ponte Pretano falou há pouco aí é a mais pura verdade. O time é muito ruim, né? É muito sofrido ver a Ponte Preta jogar. Você vê 10 minutos de futebol, é um martírio, cara. É, que nem vocês mesmos dizem aí, parto do porco espinho. O treinador até implantou um sistema de jogo, ok.
funciona, mas tem que ter mais mão de obra muito ruim, vai cair para a Série C. Não tem time para ficar na Série B, infelizmente. Ou gasta um dinheiro que não tem e paga a cacota do ano que vem, ou vai cair. Um abraço. Abraço. Olha, aqui no Gol, Felipe Gedós, o último time dele que está aparecendo aqui 2022 é o Remo. 9 jogos, 1 gol, 0 assistência. Portanto, o Remo foi o último time do Felipe Gedós. Então, não sei se ele pertence ao Remo, se está com um contrato com o Remo. Teria que ver, né, se ele realmente está com um contrato. Se ele não tiver vinculado a nenhum clube, ele pode sim ser contratado. O final do telefone 3914 não assinou a mensagem. Assina, porque é importante assinar. Eu gosto de falar o nome do pessoal que entra em contato conosco aqui através do WhatsApp. Ele diz: incoerente a sua afirmação. Você diz que acredita no Ricardo Moisés, mas publica o contrário do que diz ter ouvido. Meu caro, final do telefone 3914 que não assinou. A publicação é a anterior à conversa com o Ricardo Moisés. Então, só explicando novamente para que você possa entender direitinho. A publicação foi feita antes que eu tivesse tido a conversa com o Ricardo Moisés. Depois da publicação feita, veiculada, aí hoje eu estive na prefeitura e me encontrei lá com o Ricardo Moisés, que estava